A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Eu aqui novamente, neste dia abençoado que Deus nos permitiu. Eu nem ia gravar esse vídeo agora, mas Deus, Ele soou nos meus ouvidos, para eu estar trazendo essa parte aqui da palavra, que fala sobre os 10 mandamentos, que nós já estamos no 4º mandamento. Por isso eu te peço, deixe seu like, comente, compartilhe, para que nosso canal tenha um crescimento abençoado. Nós começamos a falar dos 10 mandamentos e hoje nós estamos no 4º mandamento. Então eu vou estar lendo o 4º mandamento, eu já sei ele de cor, mas eu vou ler para aquele que não sabe, fica sabendo a respeito do 4º mandamento, dos 10 mandamentos que Deus deixou. Fala para nós assim, é aqui no Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Glória a Deus, aleluia, É um mandamento educativo, é um mandamento exemplo, que Deus deixou para nós aqui no 4º mandamento, Ele fala, honra teu pai e tua mãe. Porque se nós fizermos isso, os nossos dias vão serem prolongados aqui na terra. Então, o que eu quero falar para vocês assim? O que nós vemos hoje? O que nós assistimos hoje? O que está acontecendo hoje? O que aconteceu ontem? Amanhã nós não sabemos. Nós sabemos o que aconteceu ontem e o que está acontecendo hoje. E o que nós vemos, geral, não só no nosso país, mas também em outros países, muitas mortalidades de pai para filho e filho para pai. E não foi isso que Deus deixou. Ele deixou aqui no versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo, falando para nós honrar nosso pai e nossa mãe. E nós percebemos que tem muitos pais tirando a vida dos filhos, muitos filhos tirando a vida dos pais. Isso não é honrar pai e mãe. Porque Deus, Ele deixa bem claro, honra teu pai e tua mãe. E nós estamos vendo muitas desavenças entre pai e mãe, muitas brigas, muitas discussões, muitos não quero nem saber, E parte mais do lado dos filhos, porque às vezes você fala com os filhos e os filhos não te obedecem. Por causa da desobediência dos filhos, ele chega a ter momentos muito difíceis na vida deles. Nós sabemos que as clínicas de recuperações estão cheias, tanto homens e tanto mulheres. E muitas das vezes não foi falta do pai ou a mãe orientar, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, meu filho não vai para a rua, minha filha chega a tal hora. Meus filhos, no caso, aparta-se dos maus amigos, dos maus exemplos, mas a carne muitas das vezes fala mais alto. O espírito fala, não faz isso, mas a carne fala, faz. E acaba obedecendo a carne.
Falando em clínicas de recuperação, que tem muitas clínicas de recuperação que estão lotadas, estão dispensando usuários de drogas, estão dispensando aqueles que são viciados. E também as penitenciárias estão lotadas de pais que mataram filhos, de filhos que mataram pais, de filhos que mataram mães, de mães que mataram filhos. Nós estamos vendo aí muitas mortes de criança, né? O pai ou a mãe mata em terra, depois é descoberto, porque abaixo dos olhos de Deus não fica nada oculto. Às vezes, para o homem descobrir é dificultoso, é trabalhoso, às vezes leva anos para descobrir. Mas Deus já filmou tudo. Deus, ele já filmou, ele já sondou, né? E ele já também fez a separação para aquele que deve alcançar a ouvir o som da trombeta quando Jesus voltar. Nós sabemos disso. Então, honrar pai e mãe, muitos acham que é difícil, mas não é difícil. Eu já falei aqui para vocês, eu acho que é dos seus conhecimentos, que eu nem conhecia minha mãe, nem por foto eu conhecia minha mãe. Mas nem por isso Deus me fez uma mulher desviada. Deus, ele cuidou de mim. Deus, ele me deu força, ele teve cuidado com a minha vida, está tendo até hoje. Ele cuida de mim. Ele me mostrou o caminho certo, ele me mostrou o caminho da luz. Ele não deixou que eu aprendesse coisas vãs, né? Tipo assim, roubar, matar, fazer coisas que não é do agrado de Deus. Eu nem conheci a minha mãe. Mas mesmo não conhecendo a minha mãe, hoje eu sei o que é mãe. Mãe é uma pérola, é agraciada, ela é escolhida. Deus escolhe a mãe para multiplicar, para ter filhos, não é isso? Tem muitas mães que é estéril, que não podem ter filhos, mas elas sabem e aprendeu o significado que é uma mãe e que é um pai. Por isso aqui no versículo 12 do capítulo 20 fala para nós: honra teu pai e tua mãe para que vivam mais tempo aqui na terra. Deus dá para nós essa oportunidade de vivermos mais tempo aqui na terra. Ele fala para nós. Mas eu sou testemunha de muitas mães e filhas que não se falam mais por causa de brigas, por causa de desavenças, por causa de fofocas, né? Por causa de disse-me-disse. Conheço muitas mães que não se falam mais e muitos filhos que não se falam mais com as mães. Isto dói para mim, isto eu fico triste de saber isto, né? De saber dessas coisas, porque aquele que abraça a sua mãe hoje, aquele que ama a sua mãe hoje, ou aquele que amou, porque talvez a sua mãezinha já foi assim igual a minha, aquele que honra o pai, aquele que obedece o pai e a mãe, vai viver mais tempo aqui na terra. Não é eu que estou falando, não. É a Bíblia. É a Bíblia que fala para nós. É Deus que deixou escrito para nós. Está escrito. Eu incentivo os irmãos, a todos, eu chamo todos de irmãos. Eu já falei aqui.
Não é porque eu sou de um ministério que eu não sou irmã daquele que é de outro ministério. Eu me considero irmã de todos, dos moradores de rua, dos mendigos, daqueles que estão em uma penitenciária, daqueles que estão em um leito de hospital. Eu considero todos meus irmãos, porque é assim que Deus quer. Ele fala para que nós sejamos um só. É muito maravilhoso, né? Deus, ele deixou para nós muito ensinamento. Agora, se você não tem esse hábito de ler a Bíblia ou não acredita na Bíblia, né? Você acha quem deixou a Bíblia escrita para nós? Foi Deus. Ele deu autoridade aos homens, e não foram poucos homens que escreveu a Bíblia. Foram grandes profetas e pequenos profetas também que escreveram a Bíblia para deixar para nós ensinamento. Porque hoje eu falo para vocês que se não fosse através da palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o rolo que Deus deixou, eu não saberia o que seria de mim. Porque muitos vão atrás de outros escritores. Tudo bem, tem muitos escritores bons, mas são todos também inspirados pela palavra de Deus. Você pode prestar atenção. Se você ler um livro, este livro é muito bom, lê este livro, que ele é muito bom, mas ele é todo inspirado pela Bíblia, pela palavra que Deus deixou. Eu ganhei um livro há pouco tempo que chama Forte. Eu amo este livro, porque cada vez que eu leio um trecho neste livro, ele me ajuda muito a ser uma mulher mais forte. É o que eu peço a Deus sempre, para que me faça mais forte, para eu ser forte e ajudar os mais fracos, os mais leigos que eu. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, você que é filha, honra uns aos outros, para que se estendam os seus dias aqui na terra. Efésios 6 fala para nós: honra teu pai e tua mãe. E fala também para os pais não praticar ira aos filhos, porque tem muitos pais que praticam a ira aos filhos, aí se tornando em discussão, se tornando em desavença, se tornando em brigas, xingos, né? Porque a nossa casa nós temos que ter ela como lar sagrado, consagrado, abençoado, ungido por Deus. Na nossa casa não é lugar onde devemos falar palavrões, nomes feios, aqueles nomes que o inimigo gosta de ouvir. Ele dá risada quando você fala nomes feios dentro da sua casa. Porque primeiro, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem de começar a cuidar primeiro de você, do seu corpo. E a casa onde você habita deve estar com oração, em oração, todos os dias de sua vida. Honra teu pai, honra tua mãe, honra teu filho, honra tua filha, para que Deus prolongue mais os teus dias aqui na terra. Fica hoje aí com este quarto mandamento da lei de Deus que Deus deixou para nós, e todos tenham um dia abençoado, um dia glorioso, que Deus derrame chuva de bênção sobre todos vocês.